Fala turma, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a famosa prancheta, ficha de atendimento, Arrasa em algumas instituições, né? Sobre essa ficha, para quem não conhece, é do próprio paciente. Pessoal, a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente está vendo muito no dia a dia aí nos atendimentos, né? Se você já viu também, deixa nos comentários, não esquece de dar muito like nesse vídeo para ajudar aí a monetização e o crescimento do canal e até o nosso canal do YouTube Socorrista em Treinamento. Pessoal, essa dúvida, por que a gente veio trazer esse conteúdo hoje aqui para você? Eu acho que acontece na maioria dos serviços, das instituições, SAMU, Resgate, entre outras. Por quê? O pessoal tem dúvida, quando que eu vou preencher a ficha? Qual que é o melhor momento de eu preencher a ficha desse paciente? Certo? Então, por isso que a gente resolveu trazer isso daqui. Porque o que acontece nos atendimentos que a gente vê muito? A gente chega numa ocorrência com o técnico de enfermagem, é um acidente, por exemplo, uma vítima de trauma, uma queda de bike. Aí o socorrista técnico duvida chegar e já ir atender esse paciente, ver o que aconteceu, né, iniciar a avaliação primária, o reconhecimento da cinemática, não. Ele chega lá de pé, começa a colher dados, anotar informações e acaba esquecendo do atendimento do paciente. A gente chega dentro de uma residência para a gente poder atender um paciente, o que acontece dentro da residência? Duvido o profissional chegar, vou começar a atender, né, colher as informações importantes. Não, ele começa a preencher ficha e esquece do atendimento. Então, a enfermagem, pessoal, é assistir o paciente, é avaliar o paciente, é monitorar o nosso paciente. Então, a gente acaba, não assiste o paciente, a gente não avalia, a gente não monitora, porque a gente tem esse foco de estar querendo preencher informações. Ah, se eu não preencher, eu não consigo fazer regulação médica. Pessoal, tá totalmente errado. O enfermeiro, o técnico, né, o profissional do atendimento pré-hospitalar, eles têm que começar a fazer avaliação e atender o paciente e começar a guardar as informações aqui, na nossa cabeça. Então, precisa anotar alguma coisa que é importante, tem risco de eu esquecer? Pede para o meu parceiro, para o condutor, anota na sua luva sinais vitais. Então, você tem que ser prático, você tem que ser rápido e objetivo. Então, eu acho que, na minha opinião, acho que vai ser a opinião de muitas pessoas aí, por isso que eu estou pedindo para compartilhar bastante esse vídeo aqui, marcar os colegas profissionais para a gente poder trazer as informações que, na minha opinião, perde muito tempo, né? Na minha opinião, você deixa de fazer muitas coisas porque acaba ficando vibrado, concentrado ali, engessado em querer anotar informações. Isso, preenchimento de ficha, pessoal, é uma coisa que ela é secundária. E se possível, por que se possível? Se possível porque se eu tenho que tratar o meu paciente, eu não posso ficar preenchendo informações. Ah, mas eu não consigo regular se eu não preencher, eu não consigo escrever com a viatura andando. Então começa a treinar, começa na hora que você tiver com um paciente que não tem nada, no deslocamento, até no deslocamento para a base, começa a treinar essa letra. A gente não tinha letra bonita também no início, não conseguia, mas é tanto praticar, né? É a mesma coisa quando você é pequeno, você não nasceu já andando, tem um processo, então você precisa respeitar o processo, mas é um treinamento, né? Desde criança a gente treina para conseguir cada objetivo, né, que a gente quer conquistar, né? Então, pessoal, é isso. Começa a deixar essa prancheta mais dentro da nossa viatura. Ah, mas na minha instituição falou que eu tenho que levar a prancheta. Tudo bem, falou que você tem que levar a prancheta, mas não falou que você tem que preencher, né? Eu não sei a opinião de vocês sobre isso, mas deixa. Eu acho que o socorrista ele precisa divorciar, né? Separar da prancheta para ele poder ser um bom socorrista e poder assistir o paciente. Não chega na ocorrência sem prancheta, ou até leva se você quiser levar, deixa em cima da bolsa, mas não anota nada na sua prancheta, para você ser rápido e objetivo. Chega atendendo o paciente, colhendo informações, o que aconteceu, como o paciente está, começa a avaliar o paciente, né? Se for um paciente clínico que você for iniciar com sinais vitais, chega conversando, se apresentando, perguntando o nome do paciente, a idade, o que aconteceu, o que ele está sentindo, entra com a história ampla desse paciente, começa a colher aí, né, se o paciente tem alergia, as medicações em uso, né, as patologias desse paciente, se ele passou por cirurgia, última refeição, verifica o ambiente, então colhe as informações, chega atendendo o paciente, assistindo o paciente, monitorando o seu paciente, para de chegar na ocorrência que é feio, gente.
pessoal da casa, familiares, não sabe o que está acontecendo, mas todo mundo está de olho, sempre vai ter alguém ali, um profissional, falando, nossa, mas vai atender minha mãe, por exemplo, ou vai ficar escrevendo aí, né? Então é muito complicado, assusta muito a gente, né? Ver isso daí, não consegue, ele tem que chegar, ele não consegue atender paciente, porque ele consegue anotar. Aí ele anota, ele regula, mas e o atendimento? E a avaliação do paciente, colocar a mão no paciente, ver como é que o paciente está, né? Isso não tem. Então acho que você precisa mais deixar a sua prancheta dentro da viatura, atende o paciente, avalia esse paciente, monitora, ele mesmo assiste esse paciente, né? Vê quais são as necessidades que ele está referindo e apresentando para você. Se for fazer sinais dentro da residência, né? Você, tipo, o clínico dentro da residência, sinais. O trauma, sinais é secundário na viatura, né? O trauma na rua, sinais vitais é secundário dentro da viatura, né? Para de querer chegar na cena e começar a fazer aferição de PA e esquecer de fazer avaliação primária. Então, o socorrista hoje, o técnico, ele chega hoje numa ocorrência, por que eu estou falando do técnico? Porque quem faz isso é o técnico, o condutor não faz ali porque é responsabilidade do técnico, a não ser que o técnico peça para ele poder ajudar, né? Mas o que acontece? Ele chega na cena do vídeo, ele avaliar, não, ele vai começar a aferir sinais, depois que ele afere os sinais, ele vai fazer regulação médica e vai levar, vai pedir para o paciente levantar ou vai querer protocolar, que seja. Estou falando isso porque é vivência no dia a dia, né? Eu vejo isso, eu trabalho com pessoas que fazem isso. E a gente não pode falar nada porque a gente está errado, a gente está passando por cima desse atendimento, né? A gente está indo contra o que ele está fazendo, então a gente pode falar que a gente ainda sai como errado, né? Então é bem complicado isso daí, mas não é o assunto desse vídeo de hoje. Então, pessoal, a dica, reforçando aí sobre o técnico, eu acho que vocês precisam fazer, é o conselho que eu deixo, o bizu, façam o teste sobre isso e vocês conseguem trazer para a gente aqui tanto no TikTok como no canal do YouTube, o que mudou para vocês quando vocês chegaram sem prancheta. Aí, vocês estão com um paciente que vocês já fizeram atendimento, sinais, anotaram informação na luva. Quando chegou dentro da viatura, eu vou regular dentro de uma residência, não tem que ficar lendo prancheta. Por que vocês são ruins de regulação? Porque vocês sempre querem ler e tem muitas informações vagas. Agora, a informação quando você atende, avalia o paciente, colhe informações e anota aqui, sua regulação vai sair muito melhor. Eu tenho vídeo sobre regulação, né? Vocês podem seguir esses vídeos, assistir esses vídeos e compartilhar também. Mas vocês vão ver que o atendimento de vocês vai ser melhor no decorrer, porque você chega dentro de uma residência, já chega perguntando o que aconteceu, avaliando o paciente, assistindo, monitorando o paciente, vamos protocolar o paciente ou embarcar o paciente, chega na viatura, já tem aqui os sinais anotados na sua mão, a gente já faz a regulação médica, pede para o seu condutor, já pode iniciar deslocamento. Nesse momento, se não tiver nada para você fazer com o seu paciente, né? Você não precisa tratar nada do seu paciente, você começa a preencher sua ficha. Finaliza a ficha, vai chegar bonitinho no hospital. Ah, não consegui preencher a minha ficha porque eu precisei tratar do paciente, precisa fazer alguma tratativa com esse paciente. Então você preenche quando você desembarcar o paciente no hospital. Ah, foi uma ocorrência crítica que eu não consegui pegar sinais, paciente grave. Informa o seu médico regulador, negativo de sinais em momento, paciente crítica, vítima grave, e no hospital você colhe aí os sinais. Eu tenho certeza que seu médico vai entender por que você não fez. Às vezes não é prioridade, isso não vai salvar vidas, e preencher ficha não vai salvar a vida do paciente. O que vai salvar é você levar esse paciente para um hospital aí especializado para o atendimento aí desse paciente. Então, tem socorristas, tem técnico, né, que ele não consegue fazer uma regulação médica se ele não tiver preenchido a ficha, né? Então ele pega um paciente grave, crítico, e esse paciente precisa de tratamento, às vezes de uma via aérea, ele não consegue nem ventilar o paciente, porque enquanto ele não preenche a ficha, ele não consegue regular. Então ele preenche a ficha e deixa esse paciente aí perdendo mais tempo de sobrevida, né? Então o paciente pode até chegar a evoluir para uma parada cardíaca e ele não consegue nem tratar a parada cardíaca porque ele precisa regular, ele não tem informação. Então, pessoal, assusta a gente, larga a prancheta um pouco dentro da viatura, esquece da prancheta. Quando você for iniciar deslocamento, você preenche essa ficha, que você vai ver que o seu atendimento vai melhorar e você vai melhorar como profissional. Beleza, pessoal? Então, finalizando esse vídeo, se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa o like, não esquece de compartilhar muito aí para ajudar.
e tenta fazer isso daí e traz essa informação para a gente. Abraço a todos aí e até o próximo vídeo.